Olá, bem-vindo ao Minuto do TUF. Eu sou o Zuka Marques e esse é o segundo episódio sobre John Naisbitt. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, o John Naisbitt, o Pigarro está brigando. John Naisbitt nasceu na Letônia, mas viveu boa parte da sua vida e morreu em Lexington, nos Estados Unidos, no Kentucky. Mas ele era um cidadão do mundo, ele viu corrida e viu cavalo em quase 30 países nos 5 continentes. Era uma pessoa que adorava olhar os cavalos, ele tinha os seus princípios, as suas regras, e especialmente com relação ao físico, ao temperamento, aos pedigrees. Era um profundo estudioso e uma pessoa que realmente, apesar de ser engenheiro agrônomo por formação, mas era uma pessoa que vivia o cavalo 24 horas por dia. Bom, ele veio para o Brasil diversas vezes. Em 1986, ele veio ao Brasil e o Nelito Almeida, como eu mencionei no episódio anterior, que na época era presidente da comissão CCCCN, meu padrinho me pediu para que eu organizasse uma palestra do John Naisbitt lá em Curitiba e também que eu levasse alguns aras. A palestra foi um sucesso, nós tivemos a colaboração da Associação dos Criadores e do Jockey Club. Ela foi realizada no então Hotel Iguaçu Campestre, pertinho do Jockey Club. O proprietário do hotel, o falecido Arnaldo Camargo, também era muito amigo nosso, enfim. Foi um grande sucesso a palestra. E antes e depois da palestra, nós levamos o John Naisbitt num circuito aí de vários aras em volta de Curitiba. Essa primeira história é uma delas. Nós estivemos, naquela mesma ocasião, no Ara São José da Serra. Ele queria ver o reprodutor Serradilho, que na época estava servindo no São José da Serra. E nós estávamos lá olhando o Serradilho no piquete, no pasto, e a cerca de uns 30 metros, mais ou menos, da gente, mais ou menos isso, tinha um grupo de 3 ou 4 éguas pastando. E o John olhava para aquelas éguas e continuava conversando com a gente. Aí uma hora ele perguntou para o veterinário do Aras, que eu não me lembro na época quem era o veterinário, ele perguntou: aquela égua do meio, das 3 ou 4 éguas que estavam pastando, não é a Duchesse de Loire? Quando ele perguntou aquilo, o veterinário levou um susto. Eu vi que ele ficou surpreso com aquela pergunta. Era uma égua comum como qualquer outra, não tinha nenhuma coisa diferente que pudesse... Era uma égua irlandesa que tinha feito uma campanha normal, não tinha até então gerado nenhum filho clássico, nada que a destacasse. Não era, por exemplo, uma risota ou uma curtleira. Aliás, o John Naisbitt escreveu, inclusive, artigos na Europa sobre a risota. Bom, o veterinário ficou um pouco hesitante e falou: sim, é a Duchesse de Loire. Aí ele disse: é que eu vi ela 2 anos atrás em Bagé. E continuou conversando com a gente. Bom, na sequência ela não foi uma grande mãe, mas ela foi muito boa avó. Inclusive são netos da Duchesse de Loire, coincidência ou não, a Daily Moon, que ganhou o Osaf, e o Berliner, um cavalo do Dubliner, agora me foge o nome, acho que é Dubliner, letra D por causa da Duchesse, né? O Dubliner foi um cavalo invicto no Paraná, inclusive, se não me falha a memória, a primeira prova da coroa e foi exportado invicto. Os dois são netos da Duchesse de Loire, que como mãe não deu nada, como indivíduo foi uma égua normal, mas que chamou de alguma maneira a atenção do John Naisbitt, de forma que 2 anos depois de ele tê-la visto em Bagé, ele a reconheceu num piquete a 30 metros de distância. Essa é a primeira história, aguardem a segunda. Um abraço e até já.